Boa noite. Nesse momento vou falar sobre o conhecimento de Cristo e o texto está no capítulo 7 de João, o versículo 14 em diante. Então, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar abertamente. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que dizia. Como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntavam eles. Jesus respondia assim: Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplauso para si mesmo. Porém, todo o que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa verdadeira, não há falsidade nele. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês procuram matar-me? A multidão respondeu: O Senhor está dominado por um demônio, quem está procurando matá-lo? Jesus respondeu: Eu fiz uma obra e todos vocês ficaram admirados. Bom, vamos ler até aqui. O conhecimento de Jesus vinha de Deus. Os rabinos da época de Jesus, os fariseus, os escribas, ficaram admirados com o ensino de Jesus, porque Jesus não tinha estudado em nenhuma de suas escolas, em nenhuma de suas yeshivas. Então eles ficaram admirados de Jesus ter um conhecimento tão superior. E eles perseguiam Jesus de uma forma muito grande. E Jesus explicou para eles de onde tinha vindo a teologia que Jesus ensinava, o ensino sobre Deus que Jesus falava para o povo, a sua autoridade, não só no poder da pregação, mas também na realização de milagres. Então Jesus falou que veio do Pai, que ele tinha recebido de Deus. E Jesus deixou bem claro também que uma pessoa que expressa suas próprias ideias está procurando aplausos para si mesma, está procurando que os holofotes a mirem. Essa pessoa está querendo se projetar, a pessoa que expressa suas próprias ideias. Não que nós não devamos expressar nossas próprias ideias, mas em questão de teologia, em questão de Bíblia, nós devemos expressar as palavras de Deus, como Jesus. Jesus só falava aquilo que Deus lhe tinha transmitido. Jesus respondia assim: Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Porque Jesus era o enviado do Pai, então Jesus estava expressando os ensinos que ele tinha aprendido com o Pai. Era aquilo que Deus tinha lhe dado para trazer, que ele estava apresentando ao povo, não eram suas próprias ideias. Muitas pessoas que querem se projetar começam usando muitas vezes a teologia, mas expressando as suas próprias ideias, não sendo fiel ao texto e nem ao contexto. E quando elas apresentam suas próprias ideias, elas estão querendo se engrandecer, estão querendo se projetar, se holofotear, mas não, isso não é o que Jesus fazia, e isso é o que nós aprendemos também na palavra, que a atenção não tem que ser trazida para nós, a atenção tem que ser levada até Deus, pois nós somos apenas vasos, somos apenas canais pelos quais a palavra de Deus flui, como naquela visão de Zacarias, que ele viu um grande castiçal, e ele viu as duas oliveiras que recebiam o óleo daquele castiçal. Então havia uma ligação intrínseca entre o castiçal e as duas oliveiras. As duas oliveiras representavam Zorobabel e Josué, que eram as pessoas que estavam ministrando a Deus na época. Josué, não o ajudante de Moisés, mas outro Josué. E Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. E por que eles estavam falando a palavra de Deus? Porque estava vindo
ele estava vindo do castiçal, eles estavam tendo uma ligação intrínseca com o castiçal, que simboliza o próprio Deus. Ou seja, a unção que eles recebiam era a unção de Deus. Havia uma reciprocidade de cima para baixo e de baixo para cima. Por isso que havia a possibilidade de um ministério bem-sucedido no período pós-exílico. Assim também deve ser com nós. Devemos pregar a palavra de Deus e não expressar nossas próprias ideias, porque podem ser até bonitas as nossas ideias, principalmente se elas negarem as verdades das Escrituras, mas elas não trarão salvação para ninguém.